Olá a todos. Nesse vídeo a gente vai falar por que 10 elevado a zero é igual a 1. É uma dúvida muito comum. Geralmente os alunos vêm perguntar: professor, por que 10 elevado a zero é igual a 1? E existe uma explicação razoável que eu gostaria de compartilhar com vocês. E para entender por que 10 elevado a zero é igual a 1, você precisa saber basicamente de 3 conceitos da matemática. Primeiro conceito, que um número menos ele mesmo é sempre igual a zero. Por exemplo, 5 menos 5 é igual a zero. Por quê? Se você tem 5 reais e subtrai 5 reais, você não fica com nenhum real, certo? Então, qualquer número menos ele mesmo é igual a zero. Por exemplo, 2 menos 2 é igual a zero. Você tem 2 balas e alguém tira de você 2 balas, sobram quantas balas para você? Nenhuma. E assim por diante, né? Então esse é um primeiro conceito bem básico, todo mundo deve lembrar que um número menos ele mesmo é zero. Segundo conceito também básico, que um número dividido por ele mesmo é sempre igual a 1. Então, por exemplo, se você pegar o número 5 e dividir pelo número 5, quanto que dá isso? Dá 1. Por quê? Se você tem, por exemplo, 5 reais e divide esses 5 reais entre 5 pessoas, cada pessoa vai ficar com quantos reais? Com 1 real. Portanto, 5 dividido por 5 é igual a 1. Mesma coisa, 2 dividido por 2 é igual a 1. Por quê? Se você tem 2 unidades de alguma coisa e divide em 2 partes, cada parte vai ter 1 unidade de cada coisa. Isso vale mesmo se eu fizer para números grandes. Por exemplo, 10 elevado a 7 dividido por 10 elevado a 7. 10 elevado a 7 dividido por 10 elevado a 7 também é igual a 1. Por quê? Porque qualquer número dividido por ele mesmo sempre vai dar 1. Terceiro conceito, esse um pouquinho mais complexo também da matemática, e agora uma regrinha da operação com potências de mesma base. Por exemplo, se eu fizer a operação 10 elevado a 5 dividido por 10 elevado ao quadrado. Por exemplo, 10 elevado a 5 dividido por 10 ao quadrado. Todo mundo deve lembrar que 10 elevado a 5 é 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, certo? É a multiplicação do 10 5 vezes, dividido por 10 elevado ao quadrado. O que é 10 elevado ao quadrado? É 10 vezes 10. Nota que nessa situação eu posso simplificar esse 10 dividido por 10. Quanto é 10 dividido por 10? É 1. Esse outro 10 dividido por esse 10 aqui também é 1. E sobra quantas vezes o 10 multiplicado? 3 vezes. Portanto, o resultado final dessa conta é 10 vezes 10 vezes 10, né? 10 vezes 10 vezes 10, que é a mesma coisa que 10 elevado à terceira, ou 10 ao cubo. E com isso dá para perceber o seguinte, ó. Eu poderia ter chegado a esse mesmo resultado de 10 ao cubo só percebendo que o número 5 menos o número 2 é igual a 3, que é o resultado final aqui, ó. 5 menos 2 é 3. Então, não precisaria ter feito tudo isso, né? Mas vamos dar um outro exemplo. Por exemplo, vamos pegar 10 elevado a 6, por exemplo, dividido por 10 elevado à quarta, por exemplo. Ops, ficou muito grande esse 4, deixa eu melhorar um pouquinho aqui no segundo. 10 elevado a 4. Então, quanto que é isso? 10 elevado a sexta é 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. 6 vezes, né? Tudo isso dividido por 10 elevado à quarta, que é 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Aí, de novo, 10 dividido por 10 dá 1, né? Um número dividido por ele mesmo dá 1. 10 dividido por 10 dá 1 de novo. 10 dividido por 10 dá 1 de novo. 10 dividido por 10 dá 1 de novo. Sobrou quem? Sobrou 10 vezes 10. O resto é tudo 1, ó. Vezes 1, vezes 1, vezes 1, vezes 1 e vezes 1 volta a ser o resultado 10 vezes 10, né? Então, é 10 vezes 10 vezes 1, que é 10 vezes 10, que dá 10 ao quadrado. Mas esse resultado final, 10 ao quadrado, de novo, eu poderia ter chegado nele de uma maneira bem mais simples. Era só perceber que 6 menos 4 é igual a 2.
Então a regra é, toda vez que eu estiver dividindo uma potência de 10 por outra potência de 10, para eu chegar no resultado final é só subtrair os expoentes. 6 menos 4 é igual a 2. Com essas 3 regras em mente, agora já dá para descobrir por que 10 elevado a 0 é igual a 1. Quer ver? Ó, fica olhando. Vamos supor que eu pegue o número 10 elevado a 7 dividido pelo número 10 elevado a 7. Bom, pela nossa regra que a gente acabou, pela essa terceira regra aqui que a gente acabou de ver, 10 elevado a 7 dividido por 10 elevado a 7, eu posso fazer todas as contas lá, ou eu posso fazer a regrinha aqui, que é só subtrair esse expoente de cima pelo expoente de baixo. Lembra? Para chegar no resultado final, olha aqui esses dois exemplos que eu dei. 6 menos 4 dá 2, 5 menos 2 dá 3. Então é só fazer 7 menos 7. Mas quanto que é 7 menos 7? Opa, 7 menos 7 a gente já viu, é a primeira regrinha. Ó. Um número menos ele mesmo é 0. Portanto, aplicando essa terceira regrinha aqui, vai ficar 10 elevado a 7 menos 7. Só que 10 elevado a 7 menos 7 é a mesma coisa que 10 elevado a 0. Por quê? Porque a nossa primeira regrinha diz que 7 menos 7 é igual a 0. Por outro lado, o que informa a nossa segunda regrinha? A nossa segunda regrinha informa que qualquer número dividido por ele mesmo é igual a 1. Portanto, 10 elevado a 7 dividido por 10 elevado a 7 tem que ser igual a 1. Então, 10 elevado a 0 é igual a 1, que é o que eu queria provar com esse vídeo. Então, nota, ó, 10 elevado a 7 dividido por 10 elevado a 7 é igual a 1. Por quê? Porque qualquer número dividido por ele mesmo é 1. Por outro lado, 10 elevado a 7 dividido por 10 elevado a 7 é a mesma coisa que 10 elevado a 7 menos 7. Essa é a nossa regrinha. E 7 menos 7 é 0. Então, isso é 10 elevado a 0. Ora, se 10 elevado a 7 dividido por 10 elevado a 7... Se 10 elevado a 7 dividido por 10 elevado a 7 é igual a 1, porque um número dividido por ele mesmo é sempre 1. Por outro lado, 10 elevado a 7 dividido por 10 elevado a 7 também é 10 elevado a 0, então 10 elevado a 0 é igual a 1. Bom, é isso, espero ter contribuído um pouquinho aí. Muito agradecido e até uma